Chegou a hora de falar sobre saúde. O assunto de hoje é quiropraxia. Você já ouviu falar? É uma terapia para tratar de articulações, músculos e também tendões. Por isso, aqui comigo no estúdio hoje do Santa Catarina no Ar está o quiropraxista Éder Teixeira. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Éder. Bom dia para você. Bom dia a todos. Então, Éder, em resumo, é como se fosse um ajuste, é mais ou menos isso? Um ajuste aí nas articulações, um ajuste vertebral, podemos dizer assim? Perfeito, perfeito. A quiropraxia nós trabalhamos em cima de ajustes, né? Então, isso a gente realinha o corpo e solta, digamos assim. O que a gente mais busca é trabalhar as restrições articulares. Então, no dia a dia, a gente acaba criando restrições. Essas restrições, o quiropraxista tem o tato de ir palpando vértebra por vértebra ou analisando articulação por articulação e vendo aonde tem as restrições. As restrições que têm relação com a queixa. Então, nós vamos lá e vamos ajustar, fazer com que essa vértebra, por exemplo, volte a ter o seu movimento normal. Então, ela deixou de estar restrita para voltar a ter o movimento normal e fazendo com que o sistema nervoso central comunique com músculos e órgãos de maneira perfeita. Você estava explicando para mim antes da gente entrar aqui ao vivo, né, da gente conversar aqui ao vivo, que não tem que ser fisioterapeuta para ser quiropraxista. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Não. Isso é uma coisa que o pessoal se engana muito, né? Isso. Então, acaba confundindo, né? Isso, confunde. Por quê? Porque a quiropraxia é uma profissão independente. Né? Então, com a quiropraxia, uma pessoa para ser quiropraxista, ele tem que fazer o vestibular e prestar a graduação de quiropraxia, que são 4.200 horas. Entendi, né? Então, aí ele se gradua quiropraxista, assim como a medicina, como engenharia, como odonto, como essa outra profissão. Certo. E em que casos e idade? Pode ser feito em criança, por exemplo? Tem restrição? O que você nos diz? Pode sim, pode ser feito em criança sim. Inclusive, nós temos a clínica em Jurerê e junto comigo trabalha o Dr. Henrique. Né? O Henrique, ele é especialista em pediatria. Ele, acho que faz uns 15 dias, ele atendeu um bebê de 18 dias. Nossa! Né? Então, assim, 18 dias, 40 dias, alguns meses. Ontem, o último paciente, eu atendi uma criança de 11 anos, com torcicolo. Né? Então, ela pode ser feita desde recém-nascidos até idosos. Né? Então, E como é que funciona o tratamento? Queria que você me explicasse um pouquinho. Bom, o tratamento, no primeiro momento, a gente faz uma anamnese, né? A gente avalia a situação do paciente, né? E vê realmente quem é o causador deste problema. Né? Em cima disso, a gente faz um primeiro atendimento, uns primeiros ajustes, e ele volta para um retorno. No retorno, a gente vai avaliar essa situação, ver qual foi o feedback que ele nos deu da resposta, e aí nós montamos um tratamento. De algumas 2, 3 sessões, de algumas sessões de mais sessões, dependendo de cada caso, é um caso, né? Certo, e tem alguns estalos. Quem já viu, já conhece, né, esse tratamento. Isso. Dá uns estalos assim, e isso é normal? Queria que você falasse pra gente. Isso é normal, isso é um gás que tem na articulação, né? Como se fosse uma champanhe. Quando a gente abre uma champanhe, ela dá o POC, né? Certo. Então, por quê? Porque a gente tem uma troca de gases. E na articulação é a mesma coisa. Quando a gente ajusta ela, a gente tem essa troca de gases que dá o estalo. E tem algum risco? Não, risco nenhum. Sendo feito por um quiropraxista graduado, não tem risco nenhum. Uma coisa que é importante a gente salientar também é o quê? A quiropraxia trabalha com ajustes articulares, assim como outras profissões trabalham com ajustes articulares. O que não pode ser usado, o que é errado ser usado, é usar o nome quiropraxista para quem simplesmente instala osso e não é graduado. Entendi. Então, isso tem toda uma preparação, tem toda uma preparação, um estudo para esse profissional estar atendendo as pessoas. E os casos mais comuns que vocês atendem? Você falou aí de torcicolo, o que é mais comum vocês atenderem? O mais comum é lombar, né? Problemas de hérnia de disco, problema de ciático, né? Torcicolo, Hoje em dia é muito comum também a tensão devido ao smartphone. Nossa, a gente não fica com o smartphone aqui como deveria ser certo, né? O pessoal fica postura, assim, né? Então o smartphone está aqui e tu está olhando para baixo, certo? E aí, então a cervical, a gente inverte a curvatura cervical, né? A gente tem uma lordose cervical e a gente passa a fazer uma cifose cervical.
Então isso aí acaba tensionando toda a musculatura, agravando bastante. E os atletas também procuram bastante esse tipo de tratamento? Sim, trabalhamos muito com atleta, né, porque eu venho da educação física, minha primeira graduação foi educação física, então eu tenho um amor pelo esporte. Né, então a gente trabalha muito com atletas, a gente faz toda uma análise biomecânica para ver o que está acontecendo, que ele está tendo essa queixa, essa dor, ou para melhorar o rendimento, né? Então, é tudo feito uma avaliação minuciosa para a gente saber realmente onde a gente tem que mexer e onde a gente tem que tratar para ter um resultado melhor. Muito obrigada pelas explicações aqui para a gente, né, dessa técnica aí. Essa técnica que, como você falou, né, Éder, é uma questão de preparo. Os profissionais têm que estar preparados para exercer essa função aí. Muito obrigada. Uma informação mais que eu gostaria de dar é que quem estiver procurando um quiropraxista pode buscar no site da ABQ, Associação Brasileira de Quiropraxia, certo? Nesse site vai ter toda a lista de quiropraxistas graduados em todo o Brasil. Então, aqui em Florianópolis, a gente tem 13 quiropraxistas graduados aptos a atender a população. Então tá certo, a população aí que precisa, né, atletas, quem sabe também que estão acompanhando Santa Catarina no ar, com certeza, né, para melhorar aí o desenvolvimento, a desenvoltura nos esportes. Muito obrigada mais uma vez, bom dia para você. Obrigado, igualmente.